Agora na 89, Café com Chuvili. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Está começando mais um programa Líder de Audiência aqui na Meina Líder de Audiência, Café com Chuvili na 89 FM. Eu sou Leandro Schmitz, editor e repórter do portal Chuvili Notícias, o portal de notícias que você já conhece, um ano no ar já, com matérias e reportagens que você só lê e ouve no Chuvili Notícias. Hoje eu quero convidar você para continuar nesses 20 minutinhos aí de bate-papo em pleno sábado, sabadão em Joinville, e a gente vai falar sobre livros. A gente vai quebrar alguns paradigmas hoje. Vou convidar você a ficar com a gente até o final do programa, porque eu tô aqui do meu lado, e lembrando que esse programa é transmitido também pelo nosso canal no YouTube do Chuvili Notícias. Se você ainda não se inscreveu, por favor, vai lá, se inscreva, curta aí os nossos vídeos, acompanhe as outras entrevistas aí que nós já tivemos aqui no programa. E aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que o professor Zeca Chaves, ele que é uma pessoa um pouco, não diria folclórica, mas uma pessoa, uma personalidade de Joinville, do mundo e do universo dos livros. Um agitador. Esses dias, Leandro, alguém brincou comigo, eu sou um agitador literário, gostei disso. E é muito bom, né? Eu tô agitando, eu tô incomodando, eu tô questionando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Prazer demais estar aqui contigo, né? Chuvili Notícias, que legal, um ano, né? Tive o prazer de estar lá com vocês na festa. Verdade. De um ano, e um prazer estar aqui na 89 também. Maravilha. E é muito bom falar de livro, eu gosto demais, sou apaixonado, tá? Um entusiasta, né, Zeca? Entusiasta. E assim, vamos falar um pouquinho de você, né, Zeca, para quem não te conhece. Professor, né? Professor, né? Quem é Zeca Chaves? Eu sou professor, né? Eu sou professor, hoje não estou em sala de aula, mas eu continuo sendo professor. E você Tudo deu aula que eu faço de história. Sempre trabalhei com história, trabalhei com filosofia também e um pouco de literatura. E quando podia, misturava esses três juntos para ficar mais agradável as aulas, para as aulas ficarem mais interessantes, que tem tudo a ver, né? Com certeza. Tudo a ver, fica muito melhor. E hoje você tem uma página no Instagram, um perfil no Instagram, no Facebook, tá movimentando legal. Tenho tentado movimentar, eu comecei já há alguns anos, né? No Facebook já estou há bastante tempo, tô batendo lá os 50 mil seguidores, é muito legal. E no Instagram tenho começado há pouco tempo, mas migrei, né? Mas a minha vida hoje é livro, né? Para além das redes, hoje eu trabalho vendendo livros pela cidade, vendendo livros usados pelas feiras de Joinville. E agora, uma pergunta que não quer calar, que eu acho que todo mundo aí que nos assiste pelo YouTube, está nos escutando aí pela 89 FM, você como profissional da área, professor, né, um cara como você mesmo já disse, um agitador literário, ao contrário do que o povo fala, o livro vai acabar, Zeca? O livro não vai acabar, tá? Achava-se que o virtual, né, o livro eletrônico, né, o Kindle, o tablet, iria superar, né, o livro impresso, mas hoje todas as pesquisas comprovam que as pessoas têm buscado o livro impresso, as páginas de um livro, e o livro não vai acabar porque as pessoas estão lendo cada vez mais. E que tipo de livro? Inclusive os brasileiros estão lendo mais, tá? Não tanto quanto a gente gostaria, mas tem lido mais. A pandemia trouxe novos leitores na terceira idade e as nossas crianças e adolescentes estão lendo bastante. E que tipo de livro o pessoal está preocupado? Olha, isso é uma coisa interessante, né? Nós escapamos um pouco daquela ditadura da lista de livros obrigatórios. Ainda existe isso? Existe muita gente que quer impor para nós que livros que a gente deve ler. Aquela listinha, né? Aquela listinha, né? e assim... Até mesmo na faculdade. Isso, e que são livros importantes de serem lidos, certo? Machado de Assis. Lógico, são livros que eu quero que todo mundo leia o Machado de Assis, né? A satisfação de você ler um livro do Machado de Assis é indescritível. O Machado de Assis é o Pelé da nossa literatura, não tem comparação. Agora, talvez não para um menino de 14 anos que não é colocado com o devido cuidado daquele universo, tá? Então, como nós fugimos um pouco, e aí é interessante, que aí as redes sociais que colaboraram para democratizar esse ambiente literário,
tá? E aí a gente se tá lendo tudo para além daquela lista obrigatória. E o que os adolescentes estão lendo... hoje nós temos adolescentes lendo filosofia, poesia, poesia, história aquelas de amor. aulas que todo mundo achava Sim, chatas. estão buscando, estão se inteirando, né? Há uma gama de escritores, né, brasileiros, americanos, europeus. Hoje a grande moda é a escrita, os escritores sul-coreanos, chineses, tá? Que tá chegando. É um conteúdo literário ou é mais técnico? Conteúdo literário, é literatura. Nós estamos falando aqui especificamente de literatura. Mas os técnicos ainda têm a sua Tem a sua gama, as pessoas procuram bastante, mas a literatura, né? A leitura enquanto fonte de prazer, de tranquilidade, de fugir desse mundo nesse mundo tão exigente, ansioso, depressivo. As pessoas estão buscando no livro fonte de saúde. Tá? É um livro, tá muito interessante. Tem gente que diz assim, olha, eu sempre li e leio a Bíblia. Isso. Só que eu digo, mas que bom que você lê a Bíblia. Que bom. Mas não que seja o único livro que você lê. Né? Inclusive, eu posso fazer um depoimento. Eu até 1980, quando eu tinha... não vou falar quantos anos eu tinha, né? Mas o único livro que a gente tinha em casa era uma Bíblia. E eu não tenho nenhum problema em dizer que quem me colocou no mundo, no entendimento do mundo literário, na curiosidade, foi a leitura da Bíblia. Meu pai fez um curso, como é que a gente chama, quando você vai comprar um carro, você faz um consórcio. Um consórcio. Meu pai fez um consórcio em 1980. Papa João Paulo II veio ao Brasil, foi a primeira vez que um Papa veio na América, em 1980, primeira vez, e meu pai comprou, né, em 12 vezes uma Bíblia lá para casa. Imagina, e era uma Bíblia fantástica, né, cara? Com aquele Antigo Testamento cheio de histórias, Torre de Babel, Arca de Noé. Dava medo, mas era curioso você saber do Sansão que não cortava o cabelo, do Daniel na cova dos leões. Então eu digo, é muito bom ler a Bíblia, é bom ler além da Bíblia, mas a Bíblia também é um baita livro literário, inclusive uma biblioteca, 73 livros, né? Com poesia, com vingança, com amor, com oração, tem tudo ali na Bíblia, né, se quiser. E a Barça, Zeca, a Barça que foi, talvez os mais novinhos não vão entender, né? Mas a Barça nada mais era do que o Google, lá dos anos 80, 70. Todo dia alguém me manda um zap dizendo, eu tenho uma Barça, que isso aqui é uma Barça, né? E você vende Barça? Não, o que eu faço hoje, né? Como eu tô na rua por aí, muita gente me fala comigo que tem Barça, eu deixo ele guardado no cantinho aqui do WhatsApp. Porque de vez em quando alguém passa por lá e pede uma Barça. É mesmo? Não, de vez em quando alguém diz. Hoje? Ainda, porque o que acontece? Tem muita gente, uma pessoa vai se aposentar. Tive uma experiência fantástica aqui na Travessa Bachmann ano passado, onde um motorista de uma dessas empresas de ônibus passou por lá e perguntou para mim, você tem uma Barça? Eu falei, não tem uma Barça, tem que alugar um caminhão para trazer uma Barça aqui na feira. São livros grandes. Ele disse assim, mas eu quero uma enciclopédia. Porque eu vou me aposentar e agora vou ter tempo. E uma enciclopédia, eu vou ter tudo quanto é área do conhecimento ali. Eu não vou enjoar nunca, né? E aí, coincidentemente, uma amiga minha, dona de uma loja lá no Miller, já tinha me oferecido a Barça. Fiz a relação entre os dois, buscou a Barça, ela ficou feliz, né? Que desocupou um quarto da casa dela. E é grande, né? Material. E o rapaz ali da empresa de ônibus também ficou feliz, né? Muita gente tem, né? Porque hoje o que aconteceu? As casas estão menores. Então as bibliotecas hoje são menores. Não dá para você ter uma quantidade de livro na tua casa. Então os livros também estão fluindo, estão correndo por aí, por sebo, por banca, trocando livros, né? Nós temos essa geração nova agora, é uma geração que o livro é para ser lido e não é para ser simplesmente acumulado, né? Para nós, vou botar para nós, mas pessoas que têm 50 anos, aí posso dizer, o livro era um objeto que você acumulava em casa. Era um valor, né? Era um valor estético na casa, né? Tem essa geração aí que não é assim mais não. Ela lê, ela troca, ela vende, ela doa, tá? O importante é estar lendo. E esse é o objetivo seu hoje, até na sua página que você tem na internet, no negócio que você tem. Você anda muito por feiras em Joinville, né? Ando. Eu sempre tô de olho em Joinville nos últimos anos, especialmente pós-pandemia. A cidade vive um crescimento de feira de rua, que é uma coisa muito legal,
né? É observável. Uma coisa muito legal em vários cantos da cidade, umas menores, outras maiores, umas mais baratas, outras mais em conta, que ali tem livro, tem brechó, tem artesanato, tem comidinha de rua, música, tá? Eu tenho uma experiência que eu já observava antes, que os nossos espaços oficiais de literatura são espaços que muita gente não se sentem à vontade de entrar, correto? Que infelizmente é um pouco dessa cultura. Então assim, a gente não percebe quantas pessoas em Joinville talvez nunca entraram na biblioteca. Isso que eu ia perguntar pra você. E a nossa biblioteca municipal? Ainda é bem frequentada? Nunca entraram, deixa eu só terminar, nunca entraram numa livraria. Mas aí eu tô lá na rua. Então a pessoa tá passando, ela observa, entendeu? Hoje, para te dar um dado, a maioria dos livros no Brasil é vendido fora dos espaços oficiais da literatura. Não é vendido em livraria, o livro. É vendido ainda. Não é vendido só online, também é vendido. Mas é vendido em padaria, supermercado e açougue. Onde a pessoa está passando, ela vê lá uma banca de livro e ela visualiza ali um título que ela está há muito tempo procurando, ela compra o livro ali. Olha que interessante. Porque é um ambiente fora do ambiente oficial da literatura. Mas não se trata talvez daquela correria que a pessoa Também, a pessoa que tem tempo de ir. Exatamente, a pessoa não tem mais aquele tempo, está passando no corredorzinho do mercado, no caixa do mercado, ela vê o livro, opa, gostei do título e ela leva. Isso é importantíssimo e é bom que seja assim. A gente tem que oferecer, né? Tem que vender em farmácia, posto de gasolina, né? Onde tiver espaço, um cantinho, tem que ter livro para vender. E as nossas bancas de jornal, Zeca? Até pouco tempo atrás nós tínhamos a nossa banca única sobre... Eu acho que nós temos hoje... Que também foi com Deus, né? Eu acho que hoje nós temos na rua, nós temos uma banca no início da Max Colim, aqui perto da Beira Rio, ainda nós temos uma banca, tá? As outras estão dentro dos shoppings, né? Eu acho que são essas bancas na cidade. Tinha uma ali perto da Caixa Econômica, muito antiga. Acabaram porque veio a diretora do jornal, né? Da revista, a revista muita coisa passou a ser digital, né? É uma pena, a cidade, uma cidade do tamanho de Joinville, né? Mas isso é uma tendência até mundial, no Brasil, São Paulo, no Brasil, porque você vai na América Latina aqui, né? O pouco que eu conheço, em alguns países da América Latina, você tem banca, né? Que aí modificaram também, vende flor, vende outras coisas, alimentos, né? Bomboniere, coisas para de galera que fuma e tal, e aí tem livro e tem revista também. Zeca, você falou ali da pandemia, né, que foi um divisor de águas para muitos sentidos, né? A venda de impressos, no geral, jornal, livro, revista, foi impactado diretamente justamente por essa questão de você pegar num objeto, passar de mão em mão, porque tinha muito esse mito de que você contaminava fácil. Muito. E você disse que a pandemia, pelo menos para você, né, do teu ponto de vista, cresceu. Nós tivemos como é que a terceira idade, muita gente da terceira idade voltou aos livros. Mas livros que já tinham em casa? Foram atrás, foram buscar, por causa do tempo, né? De ficar em casa, né? Hashtag fique em casa. Fique em casa, isso, né? Houve um consumo maior de cultura, né? Um consumo maior, desde cinema, de série, né, de música, houve um consumo maior, né? As pessoas também passaram a se antenar um pouco sobre isso. Antes da pandemia, você estava em sala de aula, né, Zé? Não, eu já estava transitando para essa questão do livro. E aí você sentiu essa diferença? Senti. E vou te falar, que nós estávamos falando dos equipamentos, a Joinville carece urgentemente de pelo menos mais uma grande biblioteca pública, né? Você acha que a nossa biblioteca pública hoje, ela atende a demanda de Joinville? Não atende, né? Não atende. E assim, a nossa biblioteca, nós precisamos de um investimento público urgente, né? Os funcionários, as nossas bibliotecárias, mediadores de leituras. Nós temos uma biblioteca em Piraberaba, uma pequena biblioteca, e temos aqui no centro, tá? Esse pessoal, literalmente, como dizia minha mãe, tira leite de pedra, né? O ambiente, né? Não dá mais. Eu até estava agora tomando um café com a Sueli Brandão, do Instituto Feira do Livro, e fiz uma conversa com ela. As bibliotecas, a biblioteca parece um museu, e o museu não parece mais museu, o museu moderno hoje, parece mais museu, certo? Não dá mais para a biblioteca ser um monte de estante velha atrás da outra. Mas né? Talvez isso... A biblioteca hoje precisa ser totalmente revitalizada, né?
com música, com outros tipos de arte dentro da biblioteca, né? Essa visão talvez seja justamente por causa desse paradigma, que as pessoas não leem mais. Exatamente. E é isso que a gente precisa... Não, e nós precisamos gente, na Zona Sul a gente precisa de uma biblioteca. Né? Com certeza. Até porque os livros são muito caros, né, Leandro? Eu tenho a possibilidade de vender livro usado e as pessoas compram comigo porque também degustam um livro com preço mais em conta, né? Hoje você passa numa livraria, o livro está custando R$70, R$60 um livro. Ah, mas a pessoa pode deixar de consumir algo supérfluo para comprar um livro? Pode, com certeza, né? Mas tem muita gente que não consome nem o supérfluo e nem o livro. E nem o básico também. Então, assim, precisamos de mediadores de leitura, precisamos de uma outra biblioteca maior no centro da cidade, precisamos de uma fora da cidade, tá? Fazer uma relação, nós temos ótimas experiências de bibliotecas públicas nas escolas, tanto estadual como municipal, tá? Temos ótimas, mas é garantido pela disposição única do servidor que é responsável pelo equipamento, não é uma política municipal, não é uma política estadual, certo? Você acha, como professor, você acha que os laboratórios de informática e de robótica têm substituído as bibliotecas nas escolas? Não tem substituído, acho que inclusive deveria dialogar, né? O que acontece nas escolas é que tanto esse de informática e de robótica, o projeto da biblioteca, não está construído dentro de um projeto coletivo de educação. Você vai decorando o bolo, sabe? Bota ali um morango, traz uma cereja, certo? Mas isso não está construído dentro de um projeto pedagógico de educação, que dá para dialogar tudo junto, né? Isso dá para dialogar Semana da Matemática com a biblioteca, com a robótica, com a sala de aula, com a educação física, dá para, né? Mas isso é algo que Joinville, né? Nós temos uma boa educação, isso a gente não pode dizer que nós não temos, tá? Isso, historicamente, vários governos anteriores a cidade tem, mas existem muito da disposição ainda do gestor que está responsável pelas unidades escolares. Precisamos de uma política municipal. Mas há disparidade é muito grande, às vezes dentro do próprio bairro, entre duas escolas, a disparidade. Começa no município, né, Zé? O município tem que dar conta disso, né? E lógico, depois a gente tem que ir além, as escolas estaduais abandonadas há anos, né? Temos escolas em Joinville que a biblioteca está fechada, a estadual. É uma pena, né? Outra não tem o bibliotecário para abrir, então um professor vai lá de vez em quando da biblioteca. Porque existe essa ideia de que não vai abrir para que ninguém vai ler. Se não tem a oferta, não tem a demanda. Não tem, é isso. É isso. Zeca, a gente infelizmente está com o tempo muito curto, rápido. A gente tem que encerrar o programa, mas é muito bacana quebrar esse paradigma. Foi por isso que eu te convidei para vir aqui, porque eu sei do seu empenho no dia a dia, né, e trazendo essa novidade que é muito bacana saber que as pessoas, principalmente os jovens, estão se interessando cada vez mais pela leitura. E que continue assim, porque quem sabe se crie, então, essa demanda tão esperada. E para além, a gente sempre é vinculado à leitura com ampliar o vocabulário, certo? Criar um cidadão crítico, interpretar um bom texto. Isso é imprescindível também para a leitura. Mas hoje eu acrescento um valor que é muito importante. É a própria questão que a gente usa um termo que é de algum pensador importante, chama nutrição emocional, certo? A literatura é uma arte, assim como a música, o cinema, a dança é arte, e nós precisamos nos nutrir emocionalmente. Exatamente. Né? Saúde, né? Nós estamos todos aí sobrecarregados, né? Ansiosos, depressivos, preocupados, né? E a leitura deve ser vista também como uma fonte de deleite, de tranquilidade e de saúde. Exatamente. E quem quiser te achar na internet, eu tô lá, Livros do Zeca, Zeca com um K, tá? E vamos conversar. Quando eu estiver pela rua, pela uma feira, passa por lá, né? Não precisa comprar livro, passa lá se quiser comprar melhor uma ainda, boa conversa, né? Mas pra gente trocar ideia, pra gente conversar, tá? Outra coisa legal em Joinville, Leandro, nós temos vários grupos de leitura.
após pandemia, criou vários grupos de leitura. Eu acredito que em Joinville a gente tenha mais de 20 grupos de pessoas, cada grupo em torno de 15 pessoas, que se reúnem mensalmente para lerem juntos um livro por mês. E que cresça mais, E né? que vai crescer mais. Zeca, obrigado mais uma vez. Obrigado a você, prazer demais estar aqui. O microfone da 89 está aberto para você, Chuville Notícias também. E você que nos acompanhou até agora, obrigado pela tua audiência, um ótimo final de semana para você. Não se esqueça de acessar as nossas redes sociais do Chuville Notícias, Instagram, Facebook, o nosso site chuville.com, sempre com aquelas matérias interessantes. E você pode participar do nosso grupo de WhatsApp. Receba aí as notícias e as matérias quentinhas no teu telefone, tá bom? Nosso programa está marcado para sábado que vem, pouco depois do meio-dia por conta da campanha eleitoral. E o nosso encontro para sábado que vem, você já sabe, aqui na 89 FM, líder de audiência. Um abraço e até lá. Tchau, tchau. Café com Chuville. Café com Chuville.